muito legal que todo mundo veio para São Paulo para a gente passar essa semana. Acho que a gente já vem há tempos discutindo isso sobre nosso modo de trabalho atual, trabalho remoto, coisa tudo do escritório, mas acho que a gente queria fazer muito esforço dessa semana, trazer todo mundo. A gente ficou muito feliz que a grande maioria do pessoal pôde vir. E eu acho que a gente, vendo vocês trabalhando juntos, é uma semana caótica, a produtividade foi lá pro buraco, mas acho que vendo vocês trabalhando junto tem sido muito legal. Assim, é o tipo de interação que a gente é acostumado quando a gente trabalha todo mundo no escritório e que a gente gosta de ver vocês fazendo. Então a gente valoriza bastante a interação, o pessoal que está saindo para almoçar, happy hour, o próprio trabalho no escritório dia a dia, poder fazer um trabalho ali, ter um pouco da reunião, todo mundo sentado e conversando junto no mesmo lugar. Principalmente para quem é novo, tem muita gente que entrou na empresa nos últimos 2 anos aí, já pós-pandemia, então a gente já trabalhando junto, já remoto. Então acho que é sempre bom poder trazer um pouquinho do que a gente tem no nosso histórico. Então, para quem não sabe, a gente começou em 2005, então a gente já tem 17 anos. O escritório que a gente está atual é o escritório que a gente chama de Zebra 4 linha, porque é a extensão do Zebra 4. O primeiro escritório da Zebra foi no centro de São Paulo, o segundo escritório da Zebra já foi aqui na região de Pinheiros. Tiveram mais 2 e o que a gente está agora é o Zebra 4. A gente começou em 2005, era uma salinha pequenininha no centro, sentava eu, Kifo, Newton, Tom Witt. Isso era o começo da empresa bastante tempo atrás. Hoje já temos 105 pessoas e mais, porque sempre tem gente entrando, já nem tem mais esse número, mas a gente está por volta de 65 pessoas. Estava dando uma olhada e vi que a gente tem escritório em 5 cidades diferentes, mas a gente tem hoje pessoas em 20 cidades diferentes. Então, a gente já virou rapidamente uma empresa já bem espalhada no Brasil. A gente tem gente fora do Brasil também, sou um deles. E uma informação importante, que a gente tem 1/4 do nosso pessoal de mulheres. A gente já teve situações em que a gente tinha bem menos. Então, eu fico feliz que isso está melhorando e precisa melhorar mais. A gente é importante, com certeza que a gente tem parte de inclusão. Então, temos aqui muita gente nova entrando e talvez seja também importante ver como a gente está evoluindo. Opa! Spoiler. Em 2022, a gente conseguiu sair do GPTW com uma nota 94. Então, o GPTW é o Great Place to Work. Então, a gente fez uma análise, a maioria de vocês participou, mas acho que quem entrou recentemente não viu. Então, a gente tirou ali uma nota legal. Uma coisa que a gente gosta muito de olhar é o nosso turnover. Vou falar hoje, a minha palestra, vou falar mais pra frente bastante sobre cultura. E pra gente, uma das coisas que a gente presta atenção, que é super importante, é turnover. Turnover, para deixar claro, é a troca do pessoal, né? Quem está saindo versus quem está entrando. E a gente tem, nos últimos 3 anos, a nossa média de turnover foi abaixo de 5%, que é um número bem baixo. Então, todo o trabalho que vocês veem a gente fazendo, organizando esse evento, trazendo vocês junto, o trabalho do dia a dia na execução do projeto, como que a gente organiza, como que as equipes se organizam, muito do que a gente coloca tem a ver com a gente querer ter um ambiente onde as pessoas querem ficar, né? Onde a gente tem uma empresa que vocês estão satisfeitos e contentes, e a melhor resposta que a gente tem para saber se o trabalho está funcionando bem ou não, além do feedback que a gente tem de vocês em vários momentos, é saber essa taxa de turnover. Então, para a gente, esse número é bem relevante. Hoje, para vocês terem ideia, a gente tem mais ou menos 10 projetos sendo executados juntos. A gente tem equipes varia de projeto para projeto, mas equipes de mais ou menos até 6 pessoas, são as maiores equipes. Então, no total, a gente tem por volta de uns 10 projetos. E, historicamente, a gente já entregou, nesses 17 anos, mais de 100 projetos. Então, a gente passou bastante tempo, acho que é bom a gente também, às vezes, olhar para esse número, e já atendemos mais de 15 clientes nesse histórico. E o número mais importante, já foram 10 mil cápsulas de expressos e 10 quilômetros de bolo de rolo consumido por ano. Todo ano, 10 quilômetros de bolo de rolo. Esse é o melhor número que a gente tem.
Agora eu vou falar um pouco sobre... eu e o Tato fomos para Nashville e a gente participou de uma conferência de Agile. E eu vou trazer um pouco de insights que a gente teve, mas antes de falar dos insights, eu queria só lembrar, a gente fez, acho que há 2 anos atrás, um trabalho com vocês para pensar na nossa cultura, né? Então, começa a definir quais são os nossos pilares, e o resultado daquele trabalho foi isso. A gente chegou no que a gente chama da mandala, né? E os 4 pilares que a gente tem são pessoas, resultados, excelência e autonomia. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre autonomia, tá? Por que a gente acha que a autonomia é importante e o que a gente quer dizer com autonomia. Então, assim, a conexão aqui tem muito a ver com o que a gente viu lá na conferência de Agile de Nashville. Se fala muito sobre autonomia lá, se fala muito sobre vários assuntos que têm a ver com a nossa cultura. Então, foi bastante interessante, durante a palestra, a gente ir acompanhando e vendo o que as outras empresas estavam falando sobre implementação de ágil e sobre os problemas de cultura, e como se isso relacionava com o que a gente estava vendo dentro da Zebra, ou com o que a gente discutiu quando a gente pensou na nossa cultura e fez a mandala. Então, um assunto que veio frequentemente lá, vários palestrantes falaram sobre empatia. E a empatia é uma coisa que a gente já fazia muito, já pensava muito, mas a gente começou quando a gente pensou na mandala e pensou na nossa cultura, a gente começou a trabalhar muito mais essa ideia de o que é empatia, por que a gente se importa, por que para a gente, como equipe, para a gente, como empresa, empatia é importante. Então, empatia começa entre membros da própria equipe, né? Então, você ter pessoas que trabalham na equipe e você saber entender quando, por exemplo, que uma pessoa não acordou e não está num dia bom e ela não está sendo produtiva naquele dia. É importante a gente ter empatia dentro da equipe para poder entender que nem todo mundo tem o seu melhor dia todos os dias, para a gente poder entender que, às vezes, o jeito que a gente fala, uma pessoa pode entender do jeito errado e a gente tem que saber conversar e corrigir essas coisas. Então, o relacionamento dia a dia nosso, da equipe, do trabalho, depende bastante de empatia para a gente poder ter uma equipe que funciona bem, uma equipe onde as pessoas se sentem bem, se sentem à vontade, e no final a gente pode ter uma equipe bem produtiva. Mas a gente tem bastante empatia também quando a gente faz o nosso dia a dia do trabalho, por exemplo, em relação ao usuário, né? E isso é um grande diferencial que a gente tem da nossa equipe quando a gente compara, quando a gente pensa em relação a nossos concorrentes ou outros projetos que a gente vê executados no cliente. É muito comum a gente ver projetos onde a equipe que está implementando toma decisões que afetam o produto e afetam o usuário e fazem coisas que não são boas para o usuário. É fácil, a distância entre o nosso trabalho e o usuário final, que mexe no software que a gente desenvolve, ela é grande e é fácil a gente esquecer. Mas é importante a gente ter na nossa cabeça e no nosso dia a dia essa empatia pelo usuário. A gente perceber que o nosso trabalho tem um impacto na vida do cara. Então, eu vou pegar como exemplo o Orbit, que é um projeto que eu estou bastante envolvido, da Liberty. Pô, os caras estão usando o software lá no campo de perfuração. Se a gente faz uma decisão que torna a nossa UI um pouquinho pior, o cara que está lá na operação, sob estresse, operando uma máquina que tem explosivos, esse cara é afetado. E se eu afetar, e o cara começar a ficar irritado porque o nosso software está irritando ele, eu sei lá o que vai acontecer com a outra máquina que ele está operando, que é muito mais importante, na verdade, do que o software que a gente colocou ali, mas que ele tem que operar os dois juntos. Então, se a gente não tem empatia por esse cara, se a gente não entende que a forma como a gente escreve software afeta a vida desse cara, a gente não está fazendo um trabalho bom. Então, a empatia da equipe com o usuário é importante. Mesma coisa com os stakeholders, né? A gente saber se colocar no lugar e pensar o que os caras que estão comprando esse produto querem. O que a gente pode fazer que é melhor para os stakeholders. A gente tem que ter empatia por eles também. Pelos clientes e por aí vai, né? Então, a empatia não é uma coisa fácil, não é? A empatia não é uma coisa que a gente define como meta. A empatia é parte da nossa cultura. E é parte da nossa cultura organizacional. E no fundo, tudo isso tem a ver com uma coisa que existe desde o início da Zebra, quando a gente começou a fazer os primeiros projetos para os clientes, e isso é super transparente, a gente recebe esse feedback muito dos clientes no SIS, quem está envolvido, já devem ter visto várias vezes, é só olhar o canal de Kudos,
quando sai alguma coisa no Kudos que é o cliente elogiando o nosso trabalho, porque a gente se importa, né? Então, tem uma diferença entre você ter uma equipe que só está focado no backlog, implementa, termina o sprint e acabou, versus uma equipe que se importa com o resultado do que está sendo produzido. Então, no fundo, a nossa empatia vem desse sentimento que a gente se importa com o que a gente faz. E a gente só consegue trabalhar e ter mais empatia conversando sobre isso e trabalhando por exemplo. Então, dando exemplo, as pessoas da equipe têm que dar exemplo, toda a equipe, quem é líder técnico, eu e o Milton, tudo isso a gente tem que servir de exemplo para a gente conseguir gerar mais empatia. Então, empatia é aquela coisa que quanto mais a gente faz, mais a gente gera. Tá? E aí, pensando sobre empatia, então, na Agile, né, na conferência, eles falam bastante sobre isso. Eles falam, teve uma palestra de um cara da Google, que é o Hightower, e ele estava falando justamente sobre empatia e sobre como a empatia afetava o trabalho dele. E aí, quando você pensa sobre empatia, a conexão também é muito clara com autonomia, né? Então, no fundo, para a gente poder ter empatia no nosso trabalho, é crucial que as pessoas tenham autonomia para falar quando elas acham que tem alguma coisa que faz a diferença, né? Então, vai desde alguém que está analisando se uma funcionalidade foi bem implementada, poder levantar a voz e ter autonomia de levantar a voz e falar, eu não acho que a gente fez as funcionalidades da melhor forma, eu não acho que isso é a melhor coisa para o usuário. Então, se a gente tem autonomia dentro da nossa equipe, a gente se sente à vontade de falar, a gente consegue trazer essa discussão. Então, a autonomia é importante para a gente poder trabalhar a nossa ideia de empatia. E falando um pouco mais sobre autonomia, é comum a gente falar sobre o que a autonomia não é. Quando a gente fala de autonomia, eu acho que a primeira coisa, quando o Tato fez a palestra, onde ele apresentou a mandala e a cultura, eu tenho certeza que a gente tocou no ponto sobre o que a autonomia não é. Mas a gente precisa parar de falar sobre o que a autonomia não é, a gente tem que falar sobre o que a autonomia é. Então a gente sabe que a autonomia não é cada um faz o que quer. Isso não é autonomia, não é o que a gente quer dizer por autonomia. Pode ser que a definição de autonomia caia em termos desses, mas não é isso que a gente quer dizer quando a gente coloca autonomia na mandala. O que a gente quer dizer quando a gente coloca autonomia na mandala é que a autonomia é agir de acordo com as regras e valores do indivíduo e da equipe. É uma ação baseada nas relações com outras pessoas em determinado contexto. Então, autonomia é as pessoas saberem que elas têm que confiar no que elas pensam e na opinião delas sobre o que acontece no dia a dia, e elas têm que ter confiança que elas podem levantar a voz para demonstrar a opinião delas. E a gente, como equipe, tem que incentivar isso. Isso, muitas vezes, é difícil, porque você tem que, às vezes, ouvir opiniões que você não concorda, às vezes você tem que trabalhar para convencer pessoas da sua opinião. Então, cria uma relação de muito mais, potencialmente, até vezes, de muito mais atrito na equipe, mas é importante que as pessoas sintam que elas têm autonomia para poder tomar as decisões corretas, sugerir alterações. A gente é uma empresa, ao longo desses 17 anos, que a gente mudou muito a forma de pensar, a forma de trabalhar. E muitas das mudanças que aconteceram vêm da autonomia que determinadas pessoas tinham para influenciar caminhos que a gente seguia, que a gente poderia seguir. Isso só aconteceu porque as pessoas sentiam que elas tinham autonomia. Então, autonomia não pode ser dada por decreto. Eu não posso decretar e falar, gente, a partir de hoje todo mundo autonomia, fechou? Não funciona, né? Autonomia não vem de cima para baixo. A autonomia vem da conversa, ela vem da empatia, ela vem da gente falar sobre autonomia, da gente entender o que a autonomia representa no nosso dia a dia de trabalho. Então a gente precisa trazer mais isso na conversa. Lá na conferência eles falam bastante demais sobre autonomia. E foi super interessante ver na conferência, inclusive eles falam sobre autonomia, sobre os problemas da implementação do Agile. O problema que a autonomia traz para a equipe. E foi super interessante ver muitas das pessoas que estavam palestrando, que no fundo são pessoas que trabalham numa empresa e têm uma equipe e estavam lá falando sobre as suas dificuldades, né? E ver que elas estavam muito próximas do que a gente também tem de dificuldade, do que a gente pensa, como que a gente quer melhorar. Então foi interessante ver que a gente tem os mesmos problemas que eles. Então, no fundo, pra gente, eu e o Tato, a gente falou bastante sobre isso enquanto a gente estava lá na conferência. O assunto constante lá, quando se fala em metodologia ágil, e quando se fala na implementação disso na equipe, é você ter uma cultura de melhorias constantes.
E para a gente pensar em ágil, quando a gente, né, a gente começou a trazer ágil para a conversa, muito mais recentemente, nos 17 anos que a gente fala mais ativamente sobre ágil, chutaria que nos últimos 5 anos. Mas não é que a gente antes não tinha cultura, a gente só não falava dela especificamente dessa forma, e agora a gente fala mais. Mas a cultura de melhoria constante já acontecia, a gente já foi assim desde o começo. A gente sempre está buscando alguma forma, alguma coisa que a gente faz de um jeito e dá para fazer de um jeito diferente. A gente está aberto para assumir experimentos em determinadas equipes, em determinados projetos. Vamos fazer diferente nesse projeto aqui. Vamos fazer com TDD. Vamos fazer sem TDD. Vamos fazer com outra tecnologia. Vamos tentar usar um stack diferente. Vamos fazer um projeto em que a gente não tem um back-end, a gente só faz o front. São experimentos que a gente faz para descobrir como que a gente pode melhorar. Pode ser uma questão técnica, mas às vezes é uma questão processual. A gente já falou para vocês que a gente quer que as equipes tenham liberdade de decidir como elas se organizam. Autonomia. Então, se uma equipe decidir que ela não quer fazer daily, não quer fazer sprint, quer fazer Kanban, bora fazer. Mas vamos usar esse experimento, vamos trazer o conhecimento que a gente obtém com ele de volta para a organização e pensar, será que a gente deveria fazer com que todo mundo saísse do Scrum e fosse para Kanban? É uma pergunta que talvez a gente queira responder. Estou dando um exemplo, não estou dizendo que é isso que a gente quer fazer, mas é isso que a gente quer dizer com a cultura de melhoria constante. Então, a gente, para ter essa cultura, para a gente poder fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que aceitar é que a gente vai falhar. A tentativa de alguma coisa nova está diretamente relacionado com a falha, né? Eu até vim conversando recentemente sobre uma das coisas que a gente estava tentando, que a gente tentou nos últimos anos, foi criar uma equipe que eu dirigi, que eu coordenei, o trabalho para criar uma equipe dedicada de vendas. Deu absolutamente errado. Não deu certo. E o problema é que, um dos problemas que eu tive, e aí na minha experiência pessoal, foi que na hora de criar, o meu conhecimento sobre como criar isso, sobre como contratar uma pessoa dedicada para isso, é muito baixo. Eu tenho um pouco de experiência fazendo vendas, atuando nessa parte, porque acaba caindo um pouco no meu colo, mas eu não sei como montar uma equipe. Então, eu tinha duas opções. Eu podia não fazer nada, ou podia tentar fazer uma coisa que eu sabia que ia dar errado. E eu tive que tentar, sabendo que ia dar errado, e deu errado como eu sabia que ia dar errado. O que eu podia ter feito diferente? Eu não sei. Tem uma frase que os americanos falam muito, que eu relaciono bastante, que é you don't know what you don't know. Quer dizer, eu não sei o que eu não sei. Eu só vou descobrir o que eu não sei depois que eu fizer aquilo e falar, eu não sabia aquilo, mas... Então, a gente tem uma cultura de melhoria constante, é um pouco doloroso porque é uma cultura onde você tem que se colocar numa posição de falhar primeiro, para você falhar, poder avaliar o que aconteceu de errado, e aí você descobrir o que é a melhoria. Não existe melhoria sem falha. A melhoria não é uma curva que vai sempre para cima. A gente não melhora. A gente piora um pouco, depois a gente melhora. A gente comete um erro, a gente tenta melhorar, dá errado. A gente esquece as coisas que a gente tinha feito para melhorar, para de fazer, piora de novo. Lembra que a gente tinha que fazer aquilo. É incessante o trabalho da gente buscar o que a gente está fazendo que pode ser melhor. Então, e isso, de novo, não é uma coisa que a gente baixa por decreto, não é uma coisa que a gente coloca como meta e em 2023 a gente vai ser melhor. É a nossa cultura, é a nossa conversa, é a autonomia, é a conversa sobre empatia. Então, é super preso na nossa cultura isso. É super importante a gente ter autonomia de dizer não, né? Quando eu falo a gente ter autonomia de dizer não, vai desde... E vocês já viram eu falar muito sobre isso, sobre quantas vezes eu virei para um cliente e falei não. Eu tenho que ter autonomia de virar para o meu cliente e falar não. Se eu entendo que o meu cliente está pedindo para fazer uma coisa que não é o melhor para o cliente, eu tenho que ter coragem de virar para ele e falar, eu não vou fazer o que você está me pedindo. Quem me conhece já viu eu fazer isso várias vezes. Se eu acho que o cliente está pedindo para a gente fazer uma coisa que não é boa para a nossa equipe, eu vou falar não para ele também. Parece bobagem, mas eu já trabalhei, eu já vi nos clientes que a gente se envolve, olhando as outras empresas trabalhando, o número de vezes que eles cometem erros por não saber falar não para o cliente, porque é uma relação de poder, certo? O cliente tem poder sobre o que a nossa equipe faz. E muitas vezes, falar não para o cliente significa pôr em risco um contrato, pôr em risco um projeto, pôr em risco uma receita. Então, é importante... Então, a autonomia começa em mim.
de toda a equipe, mas se eu não demonstrar para vocês que eu tenho autonomia de fazer o que eu acho que é certo, ou que vocês estão me falando que é certo, e eu confio no que vocês falam, toda a ideia de autonomia vai pelo buraco. Então, e aí, lógico, tudo isso passa para o dia a dia de vocês. Vocês saberem falar não para determinadas coisas no dia a dia do projeto, na implementação das tarefas, nas conversas das dailies, dos sprint reviews e nas discussões com os clientes sobre o que a gente quer, pode fazer e não pode fazer. O poder da gente falar não é super importante. E voltando, né, no que eu mencionei, quando a gente pensa num time autônomo, um dos incômodos que gera é que você tem que conseguir ouvir a voz de pessoas que não falam o que você concorda. E é super difícil trabalhar num ambiente onde todo mundo tem que ter uma voz. Então, hoje, a gente é uma equipe muito mais diversa do que a gente era, no sentido de ter mais mulheres, no sentido de ter pessoas com backgrounds diferentes, de gerações diferentes. Quando a gente começou a empresa, era eu, Kiko, Tomoichi, a gente é da mesma geração. A gente já era amigo antes. É um grupo de pessoas que já pensava igual. Com o passar dos anos, foram entrando novas pessoas, que cada vez mais pessoas que pensam diferente. E é importante a gente ter espaço para essas pessoas que terem diferentes, poderem levantar a voz e falar, eu não acho que isso que você está falando está certo. E se a gente não é capaz de... Primeiro, e essa é a parte mais importante, a pessoa tem que ter o espaço para poder falar e levantar a voz. Então, essa é a base que absolutamente todo mundo tem que ter. Essa é a nossa cultura, sempre foi. E não significa que todas as vezes isso aconteça. Porque somos uma empresa grande, tem horas que a gente erra. Tem horas que tem situações em que, sem querer, alguma coisa faz errada, ou sem querer, alguém não age de acordo com a nossa cultura. E é o nosso trabalho identificar essas situações e corrigir. Então, tudo começa do preceito que todo mundo tem uma voz. E todo mundo tem o direito de ser escutado. Dentro da sua equipe, comigo, com o Milton, com a Lari, com quem quer que seja. Todo mundo tem o direito de ser escutado. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é, essa pessoa, quando ela levanta a opinião dela, não só as outras pessoas têm que escutar, mas como elas têm que parar para pensar sobre, será que eu deveria mudar a minha opinião sobre esse assunto? Estou lendo um livro muito interessante do Adam Grant, que chama Think Again. O Adam Grant é um cientista, trabalha com psicologia, e ele fez um estudo e escreveu um livro muito interessante sobre como que você faz para mudar de ideia, né? E ele leva esse assunto num nível bem profundo. Quando ele fala de mudar de ideia é assim, como é que você pega um cara que é democrata e transforma ele em republicano? É desse nível de mudar de ideia. Imagina um cara que foi democrata a vida inteira. Como é que eu convenço o cara, na essência dele, que ele estava errado e que agora que ele deveria ser um republicano? Como é que eu convenço um cara que é corintiano, coitado, e vira palmeirense? É esse nível. E, inclusive, um dos experimentos dele é pegar pessoas que torcem para uma equipe e pôr elas no estádio para torcer para outra equipe. Esse é um dos experimentos que ele faz. Então, assim, é muito interessante estar lendo esse livro sobre essa história de mudar de ideia. E eu vou dar um exemplo que alguns de vocês já conhecem, mas para mim é eu me testando sobre isso, porque às vezes é complicado, às vezes eu tenho vícios no meu trabalho ou nas minhas ideias e que as pessoas que estão me dando sinais de que eu talvez esteja errado, eu preciso muitas vezes parar e pensar, será que eu estou errado fundamentalmente sobre esse problema? Um problema que eu estava errado, e a gente pagou o preço do meu erro, mas felizmente a gente já mudou, era sobre a questão de teste. Quem estava aqui lembra, em 2020, se eu não me engano, quando a gente virou e falou, gente, agora a gente vai começar a mudar a forma como a gente lida com a implementação de testes no projeto. No passado a gente não fazia teste. A gente não fazia da forma de direito, correta. E a gente começou a levar isso muito mais a sério e mudou. E a razão que a gente não fazia teste era minha culpa. Era como eu entendia que teste deveria ser feito, ou como eu entendia que aquilo afetava o nosso projeto, os nossos prazos. E quando o Tato chegou e começou a me confrontar as minhas ideias sobre o que eu pensava, que eu achava que eu estava certo pelos meus 10, 15 anos de experiência sobre testes, eu tive que parar e pensar, talvez eu esteja errado. E na hora que eu consegui, na minha cabeça, virar a chave e entender que eu realmente estava errado, agora eu preciso tomar uma atitude sobre
aquela coisa que eu estava errado. E a primeira atitude que é levantar a mão e falar, gente, eu estava errado. E foi isso que eu fiz. A gente estava errado, agora a gente vai trabalhar diferente. Certo? Então, isso é só um exemplo e como que, às vezes, a gente tem que estar aberto para mudar de ideia. E reconhecer que todos esses anos eu acreditava que era uma coisa, mas a partir de agora eu acredito que é outra coisa. O poder de você poder mudar de ideia e reconhecer um erro, ele só funciona se você corrige aquele erro. Porque o mais fácil é você, às vezes, mesmo sabendo que no fundo você está errado, por teimosia ou por inércia, você não muda de ideia, você não muda de atitude, pelo menos. E é importante a gente identificar isso. Estou dizendo como empresa em geral, mas lógico que a empresa são as pessoas, então a gente tem que poder fazer isso todo mundo. Então, a gente, e aí voltando, né, no assunto, como que a gente descobre isso? É prestando atenção nos nossos erros. No meu caso, no exemplo que eu dei, foi justamente eu prestando atenção como que os erros que eu cometi sobre a minha ideia em relação ao teste estavam afetando a empresa. Analisando esses erros, eu descobri e eu consegui concluir o que eu tinha que fazer diferente. Beleza? É isso, gente.